E aí galera, tranquilo? Seguinte, vamos fazer a configuração padrão do roteador TP-Link WR740N, ok? Bom, essa é a configuração padrão que a gente usa aqui na WiMAX Internet. Vamos lá. Primeiro, Kick Setup, inútil. Network. Eu não tenho a opção de trabalhar como bridge nesse equipamento. Simplesmente ele não me dá essa opção de configuração. Existem alguns métodos referentes à configuração como bridge forçada, que você jogaria ele na mesma classe de IP do seu equipamento, né, no nosso caso, no equipamento que conecta à internet, que já tem um servidor DHCP. Aí você jogaria esse roteador na mesma classe e muitas vezes funciona. Os equipamentos que estão conectados ao roteador conseguem pegar o IP lá de cima bonitinho. Só que eu não concordo. O equipamento ele tem que ter a opção padrão de trabalhar como bridge. Não é somente a questão do endereçamento de IP que é trabalhado por um roteador. Quando você faz um roteamento, você tem todas aquelas camadas OSI que você tem que transportar entre a sua entrada e a sua saída, entre a sua interface que está chegando uma rede e a sua interface que está saindo da sua rede, certo? Bom, então, no caso desse cara, como eu não tenho a opção de trabalhar ele como bridge, ele vai ser ele vai ter a função de roteamento dentro dele, correto? A minha porta WAN, eu vou deixar ela para receber IP dinâmico, ok? Eu posso usar todas essas outras opções e blá, mas no caso eu vou trabalhar com IP dinâmico. Porque eu já tenho o equipamento lá em cima que faz a autenticação dele na nossa rede e já passa um IP por um servidor DHCP para o cliente. Então, se o cara chegar lá e conectar o cabo que está vindo da fonte, sai do rádio, passa pela fonte, pega o cabo que sai da LAN e joga direto na máquina dele. Ele tem que receber IP e navegar normalmente. O controle é todo em cima do equipamento que está lá em cima. Ok, IP dinâmico. Não tenho nada conectado na porta WAN, então ele vai me falar que a porta WAN não está conectada. Claro, certo? Hostname. Esse hostname é interessante que ele fique independente para cada usuário. Então vamos pôr AP cliente, melhor, router cliente, certo? Vamos salvar essas configurações. Todas as configurações claramente só terão efeito depois da reinicialização do equipamento. Nesse equipamento você tem a opção de clonar o MAC na porta WAN, o que, além de não concordar, não acho viável, porque isso daí normalmente é utilizado quando você quer fazer a conexão como se fosse um outro equipamento. Então, a identificação, em suma teoria, fixa do seu equipamento vai ser sobrescrita, certo? Então, essa não vamos fazer nada. Porta LAN. A porta LAN é a que vai estar trabalhando sendo a rede interna, a que você vai receber na rede interna, certo? E também na wireless. Como eu já defini que na porta WAN ele vai receber IP via DHCP, a porta LAN vai levantar as configurações para wireless também. Nesse caso, como a nossa rede, a rede que o AirGrid lá de cima, o equipamento que conecta à internet, como aquela rede trabalha no range 192.168.1.0/24, eu vou jogar esse no 2.1.
porque a gente mantém uma sequência. O equipamento que recebe internet 1.1, próximo equipamento que faz roteamento 2.1, se tiver um terceiro roteamento 3.1, 4.1, blá blá blá, assim por diante, ok? A máscara podemos definir para qualquer máscara que a gente quiser, inclusive manualmente, só que no caso eu quero deixar uma coisa simples, então vou definir os 252 IPs lá para baixo, tá, beleza, certo? Salvar, claro. Tá, modificação nas configurações de IP, só vão ter os IP feito depois que iniciar o equipamento. Ok, não vamos iniciar agora, depois a gente inicia tudo, ok? Interface wireless. Mas ele já reiniciou automático para mim. Eu li errado aquela janela de aviso. Sempre presta atenção naquela janelinha de aviso, viu? Eu tenho agora que alterar a configuração da minha rede cabeada, que eu estou com o IP manual. Vamos pôr qualquer um 100. Salva. Ok. Esperar ele reiniciar, bonitinho. Ok. Teoricamente ele foi pro 1.1. Mas na prática não funcionou. Então, mas eu sou uma besta, porque a gente pôs no range 2.0/24, né? Ok, usuário de senha padrão, admin. Ok, já temos ele no IP 926821, certo? Vamos lá, wireless, configurações da wireless. Nome que você vai querer para o seu AP. Aqui, por padrão, tem que ser ajustado para trabalhar nos canais do Brasil. Lei, né? Certo? De 1 a 13, bonitinho. Certo? Habilitar o rádio e habilitar a propagação da SSID. Tem a opção para você trabalhar com WDS também. É uma outra configuração. Você pode ver que aqui do lado direito você tem um tutorial completo de todas as configurações, como é que funciona, em inglês, mas Google é uma maravilha. Aqui, vamos salvar, certo? Se você selecionar um country code incorreto, você pode gerar interferências e violar, blá 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 blá. Certo? Bom, avisando pra gente que só vai funcionar depois que reiniciar. E tá dando um linkzinho pra gente reiniciar, mas não vamos fazer. Wireless Security. Seguinte, o mais recomendado, como o próprio sistema sugere, é o WPA2 personal, certo? Usa sempre o que é recomendado, porque de qualquer forma você tem de 8 a 63 caracteres hexadecimais que você pode utilizar. Então, é bem variado. Normalmente, para deixar uma senha mais difícil de ser hackeada, é solicitado ao cliente que sugira uma senha que ele não vai esquecer e que seja difícil, contenha letras e números, algum caractere especial no meio. Eu gosto muito de utilizar uma sequência de letras com algumas maiúsculas, um caractere especial, o arroba, uma aspa, um parêntese, alguma coisa assim,
e uma sequência numérica. Aí cada um põe do jeito que quiser, ok? Eu vou pôr cliente, arroba, ano de nascimento 1984, certo? C maiúsculo, bonitinho. Aqui é o tempo que ele vai pedir para atualizar a senha, certo? Para você nunca atualizar, você usa o 0, ok? Agora salvar novamente, que a mudança dessa configuração na wireless só vai ter efeito depois que reiniciar o equipamento. Beleza. Vai reiniciar sozinho não, né? Não, maravilha. Ok. Ele me dá a opção de fazer um filtro por MAC, certo? Que não vão habilitar. Ele, no caso, está desabilitado. Configurações avançadas da wireless. Nada. Ele me dá algumas estatísticas da conexão wireless, certo? Então, nada a fazer também. Bom, já temos nossa interface wireless configurada. Servidor DHCP. A gente definiu o agente de seno para 2.1. Aqui você pode definir um range que você quer que trabalhe. Vamos pôr. Eu posso definir aqui para ele trabalhar de 100 a 199, mas na verdade o range máximo que eu posso utilizar é de 2 a 254, certo? O tempo em que vai atualizar esse IP, 120 minutos, 2 horas. A cada 2 horas ele limpa essa lista de IP e atribui um novo IP para o equipamento. Você pode configurar da forma que você achar mais prático, mas é um tempo legal. Meu gateway de full, no caso, está apontando para a minha interface WAN. Não, mentira. Está apontando para dentro do meu equipamento, certo? Então, ele vai responder através do nateamento em cima dessa interface. DNS primário e secundário, é interessante ele pegar automático. Você deixando ele 0000000, ele vai ficar como automático, ok? Mesma coisa, mudança na configuração da HCP só vão ter efeito depois que inicializar. Forwarding. Isso é o seguinte, isso daqui é caso o cliente tenha algum servidor na rede interna, um standalone, qualquer servidorzinho que trabalhe, que precise de um acesso web, certo? Aí eu vou adicionar as regras e tal, qual que é a porta, a externa e a interna, qual o IP da rede interna, protocolo que eu vou permitir e status. Eu posso utilizar alguma porta de serviço comum, porta de e-mail, porta web, porta FTP, DNS, blá blá blá. No caso, nada disso vamos utilizar, certo? DMZ, a maior burrice existente para esse sistema de redirecionamento de porta, porque o DMZ ele pega todas as portas que estão chegando no seu gateway e manda para a sua rede interna, para um IP específico que você definir, certo? Não tem o menor cabimento, mais pela questão de segurança. Security. Bom, agora chegamos numa parte legal. Você vê que todas as configurações de firewall por padrão vêm ativadas, então como a nossa intenção é deixar totalmente aberto para qualquer serviço que o cliente quiser utilizar, e legalmente a gente tem que fazer isso, vamos manter assim, certo? Configurações avançadas, não vamos mudar nada. Isso aqui, na verdade, tem umas configurações interessantes aqui.
que podem estar sendo utilizadas também. Quando você for trabalhar, principalmente quando for trabalhar com IP público em cima desse roteadorzinho, que são filtros contra ataque DOS, certo? Ataque por ping, que é o ICMP, ataque por UDP, TCP, que seria, isso daqui estaria ligado à sincronização entre site e host. Mas não vamos alterar nada disso. Acesso local, quem que vai poder fazer acesso às configurações do seu roteador? E acesso remoto. No acesso remoto, eu vou configurar a porta para 8888 e o IP que eu vou permitir que conecte nele vai ser definido para todos, ok? Então eu vou utilizar 255.255.255.255. Ok, salvar. Mesma coisa, só depois que eu iniciar que vai ter efeito. Ok. Parental Control. Isso daqui é quem que a gente vai deixar para acessar a internet? Quem é em cima do Mac do equipamento? Controle da rede interna, não vamos alterar nada. Controle de acesso. Um minutinho, por favor. Bom, nessa configuração são configurações de permissão de acesso para a rede interna, certo? Que não vamos utilizar também. Vamos ver. Tem uma configuração de banda também. Peraí, só um minutinho. Deixa eu reconectar nele. Porque esse range é o que eu trabalho na minha rede interna também. Ok. Beleza. Temos configurações de banda em cima do tipo de conexão que a gente vai utilizar e tal, mas não vamos fazer esse controle de banda aqui. Fechar o Mac num IP específico. Dinâmico DNS para acesso por DNS dinâmico, quando você não tem um IP público chegando nele. E ferramentas do sistema. Ferramentas do sistema, muito interessante aqui. Seguinte, aqui é sempre a gente tem que manter no nosso fuso horário. Questões de log, basicamente. Hoje é 29 de... Não, mentira, tudo errado. Aqui é dia 29, ano 2016. Hora, minuto, segundo. Hora, cadê meu relógio? Onde é que você tá? 15 horas, 17 minutos. Vamos deixar 46 segundos mesmo. NTP Server para você poder fazer atualização automática dessa hora, certo? Save Place, você tem a opção de usar esse getGMT, ele deve te dar uma hora mais exata. Vamos ver. Tá. Não estou conectado à internet, só uma vez, tá vendo? Então não vai conseguir pegar. Mas você pode definir manualmente esses servidores que você vai fazer a sua configuração. Ok? Esse recebimento. Você pode configurar quando você vai pedir essas atualizações, certo? Mas não vou fazer nada disso. Você tem algumas opções de diagnóstico, fazer ping para onde você quiser, que não vamos utilizar também. Se for necessário fazer um upgrade do firmware, aqui nas ferramentas do sistema também que você vai fazer, certo? Selecionar o arquivo da sua máquina e tudo mais. Você pode fazer um backup das configurações desse equipamento, certo?
Então, vamos alterar a senha, também em System Tools, usuário antigo, senha antiga, novo usuário, nova senha, repete nova senha, ok? Caso ele esteja apresentando algum problema, você pode fazer um reset para as configurações de fábrica, ok? E só está feita a configuração. Não se esqueça de sempre alterar o usuário e senha padrão de acesso, certo? Até mais.